Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se o conservardes como vou-lo preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Eu vos transmiti, primeiramente, o que eu mesma havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. E por último de todos apareceu também a mim, como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que Ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição de mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Além disso, seríamos convencidos de ser falsos testemunhas de Deus por termos testemunho contra Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a qual não ressuscitou. Pois, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Também estáis perdidos os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a salvação dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão, cada qual, porém, em sua ordem, como primícias. Cristo, em seguida, os que foram de Cristo, na ocasião de sua vinda. Depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de haver destruído todo o principado, toda potestade, toda dominação. Porque é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Mas quando ele disser que tudo lhe está sujeito, claro é que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que intentaram aqueles que se batizam em favor dos mortos, se os mortos realmente
não ressuscitam, porque se batizam por eles, e nós que nos expomos a perigos a toda hora, cada dia, irmãos, exponho-me à morte tão certa como vós sois a minha glória em Jesus Cristo, como vós sois a minha glória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se foi por intenção humana que combati com as feras em Éfeso, que me aproveita isto. E se mortos não ressuscita, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos deixeis enganar, mas companhias corrompem bons costumes. Despertai como convém, e não pequeis, porque alguns vivem na total ignorância de Deus, para vergonha vossa o digo. Mas dirá alguém, como ressuscitou os mortos, e com que corpo vem? Insensato. O que semeias não recobra vida sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como por exemplo de trigo ou de alguma outra planta. Deus, porém, lhe dá o corpo como lhe apraz, e cada uma das sementes o corpo da planta que lhe é própria. Nem todas as carnes são iguais. Uma é a dos homens e outra a dos animais. A das aves difere da dos peixes. Também há corpos celestes e corpo terrestre, mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Uma é a claridade do sol, outra é a claridade da lua, e outra a claridade das estrelas, e ainda uma estrela difere de outra na claridade. Assim também há a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, também há um espiritual. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante, mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terreno, o segundo veio do céu. Quando o homem terreno, qual o homem terreno, tais os homens terrenos, e qual o homem celestial, tais os homens celestiais. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. O que afirmo, irmãos, é que nem a carne, nem o sangue pode participar do reino de Deus, e que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Eis que vos revela um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar os olhos ao som da última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. E com isso nós já estamos aqui no penúltimo capítulo de 1 Coríntios. Já estamos encerrando, já vamos começar o segundo capítulo, aliás, a segunda carta de Coríntios. Então, para a glória de Deus, uma leitura bem exigente para nós hoje. Bom, primeira coisa que precisamos entender em tudo isso é a certeza da ressurreição em Cristo. Deus morreu, Deus veio através de uma mulher, Deus ressuscitou e Deus então nos deixou uma mãe, a Imaculada Virgem Maria, e Deus nos deixou um pai, São José, e Deus nos mostrou o amor da Santíssima Trindade, a comunhão da Santíssima Trindade, e Deus enviou para nós o Paráclito, como está lá no livro de em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então, não adianta discutir, né, sobre esse assunto, porque isto é uma verdade de fé, é a tradição da igreja, é o magistério da igreja, e pronto, final. Deus ressuscitou, está vivo, e para a glória de Deus, Deus nasceu, teve Natal. Para aqueles que não acreditam, ele nasceu de uma mulher. Deus, o Rei, o Senhor, nasceu do ventre da Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus. Bem, não vos deixeis enganar, mas companhias corrompe bons costumes. Despertai como convém, não pequeis, porque alguns vivem na total ignorância de Deus. Para vergonha vos digo. Então, nós precisamos entender que esta vida, eu preciso também ter companhia santa. Sempre digo que eu tenho pedido muito para Deus colocar perto de mim pessoas, homens e mulheres santas, para que eu possa me converter, para que eu possa ser mais íntima de Deus. E Deus tem me honrado, Deus tem me colocado perto de pessoas que rezam muito mais do que eu, que tem muito mais santidade do que eu, que tem muito mais sabedoria do que eu, muito mais entendimento, e eu louvo e glorifico a Deus, porque eu creio nesta palavra firmemente, mas companhias corrompem bons costumes. E por isso eu quero muito boas companhias na minha vida. Quero começar o ano 2023 tendo companhia santa, cheia do Espírito Santo, companhias que me levam para o altar da missa todos os dias a comungar o corpo do Senhor, companhias que me mandam livros bons da igreja para eu poder ler e ser mais profunda na minha fé, companhias que chegam para mim e falam: "Ó, irmã, esta santa, a senhora precisa falar dela na igreja, ela não é conhecida, a senhora precisa orar mais esta oração." Isso sim. Então, a palavra de Deus nunca vai mudar, nunca. A lei do Senhor não será nunca mudada, é irrevogável. Então, por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabei que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Por isso que eu peço todos os dias a presença do Espírito Santo, para guerrear por mim, para amar o Senhor por mim, para rezar por mim, para adorar o meu Deus por mim. Então, que nesse dia Deus possa nos abençoar e trazer companhias que nos levam para o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.